quero estar convidando o pastor Orlando Pereira para estar orando pelo pastor Carloman, que estará ministrando a palavra do Senhor. Oremos. Deus eterno e soberano, abençoa o teu filho, que fará uso da palavra, usa na unção do teu Espírito. Adoramos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Muita alegria, estamos reunidos nessa manhã, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glória ao nome do Senhor Jesus. E depois eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois nós vamos fazer a leitura também no profeta menor Jonas, no capítulo 1. 2 e 9 está escrito, vamos ler uma só voz? Todos juntos, toda a igreja, vamos lá? No 3. 3, mais... Amém? Por favor, Jonas, agora, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Jonas está ali depois de Obadias, antes de Miqueias. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Somente até aqui. Pode se sentar. Meus queridos, eu gostaria de louvar a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que Ele me concedeu de ministrar a sua palavra. Quero agradecer a Deus porque é uma oportunidade singular pelo fato de estarmos comemorando no nosso ministério 65 anos de existência de Vitória, um jubileu de Safira. Eu quero agradecer ao nosso pastor, pastor Francisco José, por essa riquíssima oportunidade. Quero honrar a Deus pela vida do meu pastor, dizer que é com muita alegria que servimos a Deus nesse ministério, servimos ao nosso pastor, servimos à igreja. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa, irmã Zana, todo o ministério desta igreja, meus companheiros de ministério que estão aqui conosco. Deus abençoe a cada um de vocês, dizer da honra de fazer parte dessa igreja e de estar reunido com vocês, celebrando a Deus por 65 anos de vitória, não apenas de existência, mas 65 anos de vitória. Eu quero dizer a vocês que ontem a irmã Osana, eu falei para ela após o culto, eu falei, estou muito feliz em pregar depois da senhora, porque ontem a irmã Osana, ela nos deu uma aula sobre graça, sobre Safira, e ela então fez uma abordagem teológica, didática, muito tranquila, de modo que eu vou ganhar tempo, vou trazer aquilo que Deus trouxe para nós, uma mensagem prática sobre graça, vou me deter ao tema, anunciando as virtudes da graça. E quando eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra, Ele nos orientou, porque eu gosto de aplicação, eu gosto de viver a palavra. E eu queria trazer algo prático, real, sobre graça, Débora. E o Senhor Deus nos trouxe
para o livro de Jonas. O livro de Jonas, se nós espremermos ele, o caldo que sai se chama graça. Mas eu não posso deixar, primeiro, de apenas tomar algumas considerações sobre a graça, o tema que nos orienta nessa festividade, aliás, ao longo de todo o ano, anunciando as virtudes da graça. E eu estava pensando, Anderson, que graça, existem muitos conceitos, definições para graça, mas escute isso. Graça é também quando nós recebemos uma nova oportunidade, quando na verdade não deveríamos nem ter recebido a primeira. Graça é recebermos uma nova oportunidade, quando não deveríamos receber nem mesmo a primeira. Sabe por quê? Está aqui escrito na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na verdade, o que está escrito é o que acontece. Sabe, William, nós não merecíamos a vida, merecíamos a morte, mas ainda assim o Senhor Jesus, por sua infinita graça, nos alcançou. A graça, ela é um auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Pela graça fomos resgatados por Deus, que nos reaproximou dele, nos santificou e nos comissionou. Efésios capítulo 2, eu vou pedir para que o irmão Josué e os irmãos da mídia me acompanhem, eu vou fazer algumas citações. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A graça, queridos, então, ela opera em nós para a nossa salvação no primeiro plano, e ela também opera em nós para que a gente permaneça militando, lutando em favor do Evangelho de Jesus Cristo, sendo fortalecidos por essa graça a cada dia, porque a verdade é que, da mesma forma que nós não merecíamos a salvação, nós também, pelas nossas próprias forças, não conseguiremos viver o Evangelho pleno de Jesus. Por isso que também o Senhor Jesus, ele age de forma antecedente, nos alcançando com a graça, e também age conosco no nosso dia a dia, nos fortalecendo a cada dia para que a gente consiga estar na presença do Senhor e viver de forma abundante na presença do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aí tem algo também que é muito interessante, Joelma. A graça nos alcança, a graça atua de forma presente na nossa vida, e a graça também age porque nós somos falhos. Nenhum de nós, por mais que fomos alcançados pela graça, a nossa natureza adâmica, ou seja, a natureza que temos é uma natureza inclinada para o pecado. Nós somos lavados, remidos, mas se bobearmos, a nossa natureza toma conta novamente do nosso ser. Mas eu quero te dizer que nós temos uma notícia excelente da parte de Deus. O Senhor Deus, ele nos salva, ele nos fortalece, e ainda quando nós falhamos, olha de novo a graça do Senhor agindo para nos perdoar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 6 a 8 está escrito: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência. Ou seja, glória ao nome do Senhor Jesus, por sua maravilhosa e infinita graça. Ela nos salva, ela nos mantém, e por ela também somos perdoados. Amém, igreja? Isso é uma garantia maravilhosa para todos nós, porque quem é aqui que pode abrir a boca e dizer: eu não peco, eu não falho?
Muitas vezes, quando o nosso juízo é apertado, a gente solta uma palavra indevida. Às vezes nós temos um comportamento inadequado. Às vezes nós fazemos, ou às vezes nós nos omitimos. Fato é que todos nós falhamos. Mas, assim como João disse, eu digo para mim e para você: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tereis um advogado no céu. A graça do Senhor trabalha por nós, no ontem, no hoje, aleluia, e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Somos alcançados por essa maravilhosa graça, aleluia. No Novo Testamento, a graça, o termo, a palavra graça aparece por aproximadamente 128 vezes, fora os seus termos correlatos. E isso é para nos lembrar que somos todos dependentes do Senhor e da sua graça. É Deus quem faz tudo em nós, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e Ele é o motivo de tudo aquilo que fazemos, amém? Nada daquilo que Deus te deu é por você mesmo, tudo é por Ele, tudo que você fizer é para Ele. Se você louva bem e alguém te elogia, transfira para Ele, porque foi Ele que te capacitou. Se você prega bem e alguém te elogia, diga: foi o Senhor quem fez, é Ele quem faz, porque nenhum de nós temos nada se do alto não vier, aleluia. Tudo é motivado pela sua maravilhosa graça. Não cabe entre nós exaltação, e é por isso que o Senhor é muito claro em dizer que Ele abate o soberbo. Não há espaço para soberba no reino de Deus, porque só Ele é, só Ele pode, só Ele tem, aleluia. E o pouco que Ele nos empresta é para a honra e glória do nome dEle, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. No meio desse contexto, querido, entendendo tudo isso, é que o Senhor me fez trazer, me trouxe, Joelma, a consciência que eu deveria falar sobre algo prático, e é o que eu vou falar agora, feita essa breve introdução, sobre Jonas. Jonas, o livro de Jonas é um livro singular, e a gente vai ouvir alguma coisa sobre isso nesta manhã. Como eu disse no início, pastor Anderson, se nós espremermos, pastor Marcelo, o livro de Jonas, o profeta Jonas, vai sair um caldo maravilhoso de graça. Sabe por quê? O livro de Jonas, como você sabe, fala do profeta Jonas, que foi convocado por Deus para pregar contra a cidade chamada Nínive. Ou seja, quando você olha para o livro de Jonas, você vê uma cidade terrivelmente pecadora, e você vê um profeta fujão, que desobedece à voz de Deus. Mas, pela graça de Deus, tanto a cidade foi alcançada, quanto o profeta também não foi abandonado por esse Deus. Ou seja, a graça de Deus age tanto na vida do profeta, quanto na vida da cidade. E nós vamos meditar alguma coisa sobre isso nesta manhã. A graça de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Amém? Quem é Jonas, queridos? Jonas é um profeta da tribo de Zebulon. Era filho de Amitai, natural de uma pequena vila de Gat-Efer. Talvez alguém não saiba, talvez alguém ainda pense que os relatos relacionados a Jonas estão contidos apenas no seu livro, mas não. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 14, 25, o que está escrito lá? Coloca, por favor, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Também este restabeleceu, falando de Jeroboão, desde a entrada, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Glória a Deus. Existem pelo menos 3 motivos que alguns estudiosos entendem pelos quais Jonas não queria ir até Nínive. O primeiro deles era um motivo natural. Se a cidade era violenta, se o povo era violento, alguém acredita que Jonas não queria ir por medo, temia a sua própria vida, né? É como se alguém falasse, pregar no local aonde está tendo algum conflito, e a pessoa se recusasse por temer por sua integridade física. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, existe uma tradição que fala que o seu pai Amitai, o pai de Jonas, teria sido morto pelo povo da cidade de Nínive, e por isso Jonas nutria um rancor de não querer pregar para a salvação daquela cidade.
Um terceiro motivo se dá exatamente porque Israel era inimigo desse povo, ou melhor, este povo, o povo assírio, era inimigo da nação de Israel. Dentre eles, a gente pode mencionar, por exemplo, Senaqueribe, que é um dos homens conhecidos, um dos grandes inimigos da nação de Israel. Então Jonas não queria pregar para arrependimento daquele povo, porque temia pela sua nação. Ou seja, se eu pregar para este povo se arrepender, eles são os nossos inimigos, amanhã ou depois Deus pode levantar esse povo para nos ferir por conta da desobediência de Israel. Jonas, como profeta, sabia como funcionava. Se o povo estivesse em obediência, seria protegido por Deus. Mas se o povo de Israel desobedecesse, Deus levantava nações inimigas, como os filisteus, os assírios, dentre outros, para fazer juízo à nação de Israel. Então Jonas pensa da seguinte forma: não vou pregar porque eles são inimigos. E se Deus falou que vai destruí-los, logo eu não vou lá pregar. Porque se eu não pregar, eles não vão ouvir a mensagem. Se eles não ouvirem a mensagem, eles não vão se arrepender. E se eles não se arrependerem, o juízo de Deus para eles é de destruição. Logo, na cabeça de Jonas, a sentença estava pronta. Vou fugir para que aquele povo seja destruído. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando nós podemos usar o ministério para fazer vingança pessoal contra os nossos inimigos? Desde quando podemos usar um dom sagrado que Deus nos dá para alcançar ou atingir ou ferir alguém que por acaso luta contra você? A minha e a tua chamada é para a edificação de vidas e não para a destruição de vidas. Conscientize-se de que o teu ministério é para salvar almas, recuperar vidas, restaurar matrimônios, restaurar ministérios, e não para destruir. Que Deus te levante como uma voz profética neste tempo, mas para a edificação de vidas. Aleluia! Este é um primeiro questionamento que nós precisamos ter. Aleluia! E é algo maravilhoso, porque quando você percebe, Jonas é um livro profético, está inserido entre os profetas menores. Mas sabe o que é que acontece, pastor Sérgio? Sabe quantas profecias há no livro de Jonas? São 4 capítulos. E eu vou manusear com você aqui. 4 capítulos. Existem 7 palavras relacionadas à profecia no livro de Jonas. 7. No capítulo 3, no versículo 4, Jonas chega lá e diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Com exceção desse texto, tudo mais é para narrar a história de Jonas. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus, o nosso Deus, Débora, nos chama, Ele está muito preocupado não apenas com o nosso ministério, mas com toda a nossa história. Deus não é um Deus de eventos ou Deus de capítulos. Deus é um Deus de história. Ele te conhece desde o ventre. Ele te formou, Ele conhece toda a tua história, o teu nascimento. Ele sabe quando você foi abandonado, Ele sabe quando você foi traído, Ele sabe quando você pecou, Ele conhece tudo a teu respeito, mas Ele está interessado na tua história. Ele não vira as costas para você quando você está num dia ruim, quando você teve um momento de tristeza, ou quando você teve um momento de pecado. O teu Deus, o meu Deus, é um Deus que está interessado em toda a tua história. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. E isso é maravilhoso, sabe por quê, pastor Anderson? Porque nós temos uma garantia de um Deus que Ele não é como nós. Sabe por quê, Haroldo? Nós temos às vezes a seguinte filosofia de vida: falhar comigo basta uma vez.
Se falhou uma vez, Débora, joga na lata de lixo, dá descarga, porque não presta mais. Mas o Deus que você serve, ele não é assim. Ele está todos os dias investindo na tua vida, porque ele é um Deus que tem um controle da tua história. Aleluia. Ele conta tudo, Hércules, para dizer, foi isso aqui, ó. Do ministério dele, no livro dele, foi isso aqui. E o restante? É a história entre ele e Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui está Jonas. Esse era Jonas. Mas quem era a cidade de Nínive? Os ninivitas eram um povo terrível, cuja malícia havia subido até Deus. Jonas capítulo 1, versículo 2, está escrito isso. Nínive foi fundada por Nimrod, homem iníquo, e que havia deixado um legado de maldição para a cidade, fazendo daquele povo também iníquo. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 11, o texto sagrado está escrito: e Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E a gente não vai se debruçar sobre isso, mas não é um poderoso no sentido positivo, mas é no sentido negativo. Basta ver que Nimrod fundou, por exemplo, está aqui, vamos continuar lendo. E este foi poderoso caçador, mas caçador de homens, diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe, Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. Ou seja, Nimrod é o homem que fundou a cidade de Nínive. Fundou também quem? Babel. E aquelas cidades, queridos, carregavam sobre si uma maldição terrível que vinha de geração a geração. E eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Talvez você veio aqui para participar de mais um evento, talvez você veio aqui participar de uma programação que você foi convocado, mas há uma libertação de Deus para a tua vida e para a tua casa nesta manhã. Escute o que eu vou te falar em nome de Jesus. A cidade de Nínive, ela trazia consigo uma maldição desde a sua fundação, ainda assim Deus não desistiu dela. Eu não sei qual é a tua história na tua casa, na tua família. Existem muitos jovens hoje que sofrem as consequências dos pecados dos pais. Existem famílias que até hoje sofrem as agruras daquilo que se passou. Pessoas que estão traumatizadas e não conseguem se firmar em relacionamentos por conta da sua origem. Mas eu quero e vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus não desistiu de você e Ele está liberando uma palavra de vitória e uma nova vida, um novo recomeço para a tua vida, independente de como começou. A partir de hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. Deus tem um compromisso contigo e a graça dele te alcançou. Assim funciona no reino de Deus. Existem coisas que só Deus pode quebrar. Existem palavras ditas pelo homem que só Deus. Quantas vezes você ouviu uma palavra negativa? Quantas vezes você viveu algo tão tenebroso? Famílias que foram destruídas por comportamento lascivo. Isso fere, isso magoa. Isso às vezes não permite que você consiga se levantar, mas existe uma graça restauradora de Deus sendo liberada sobre a tua vida nesta manhã. Existem maldições sendo quebradas nesta manhã. Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Assim era Nínive, mas o Senhor Deus não desistiu dela. Ou seja, este é o quadro, Jonas e Nínive. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí a gente entra aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, para falar alguns comentários. Eu vou ser muito breve. A distância, escute isso, jovem. A distância entre Jope, o Senhor Deus chama Jonas e manda que ele vá pregar. E manda ele para onde, Hércules? Nínive. Ele simplesmente desce e vai para Tarsis. Tarsis ficava a 3.500
aproximadamente 3.500 quilômetros de Jope, enquanto que de Jope a Nínive são aproximadamente 1.100 quilômetros. Pesquisadores dizem, Marceli, que Tarsis era a cidade, o local mais distante da terra, que alguém poderia ir saindo de Jope. Escute isso. Tarsis era o local mais distante da terra, que alguém poderia ir saindo de Jope. A intenção de Jonas era clara, fugir, mas não uma fugidinha normal. Ele queria ir para o local mais distante do propósito de Deus. E isso é interessante porque no dia a dia nós vemos, às vezes, jovens que sabem que são chamados e começam a tentar se esquivar. Já viu aquele jovem que faz aquela birra de propósito? Sabe antes? Sabe que Deus tem um propósito, mas começa a ter um comportamento negativo simplesmente para fugir da liderança. Existem pessoas que começam a ter um comportamento inadequado, mas de forma consciente, porque querem fugir do chamado, querem fugir da responsabilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe lugar nessa terra que você se esconda dos olhos do Senhor, e Ele te achou aqui nesta manhã, aleluia. Não tem como fugir do chamado dele, Ele te chamou e Ele vai te achar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí vai, o que é que Jonas faz? Desce. Infelizmente, você já sabe disso, é a consequência da desobediência. Quando o Senhor Deus chama Jonas, ele desce, e desce, e desce. Primeiro desce até Tarsis, depois desce até o porão do navio, depois desce para o ventre de um grande peixe, que em Mateus a gente vê que é uma baleia. Eu quero te dizer, queridos, que assim como o filho pródigo, as consequências de uma desobediência é essa, é caminhar, como se diz o termo, ladeira abaixo. Caminhar ladeira abaixo, quando a gente foge da presença e a gente foge do propósito. Infelizmente, o caminho é esse, é ladeira abaixo, é descer, descer e descer. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor Jesus está aqui conosco, contigo, e o caminho hoje é ladeira acima, rumo à presença do Senhor, rumo à vontade do Senhor, aleluia. Jonas entra no barco e vai. Quando Jonas entra no barco, vem a tempestade, e aí os marinheiros estão preocupados. O que está acontecendo? E Jonas estava fazendo o quê? Jonas estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Por que Jonas estava dormindo? Eu vou te dizer por que Jonas estava dormindo. O que é uma tempestade para quem está fugindo da presença de Deus? O que é, para aqueles marinheiros, a tempestade era tudo, mas Jonas era consciente do que estava acontecendo. Ele dizia, ó, isso aí é fichinha, eu estou em desobediência mesmo. O que é uma tempestade para quem está vivendo uma vida de desobediência? É por isso que às vezes você não consegue entender como alguém está vivendo uma situação tão terrível e não se quebranta, porque ele sabe que está em desobediência. Mas eu quero te dizer que nesta manhã o Espírito de Deus vai te ligar uma chave novamente, aleluia, aleluia, e vai ter sensibilidade espiritual mais uma vez, glória ao nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo, dizem os marinheiros? Não sei, acordam Jonas, vamos lançar sorte. Escute isso. Você acha que a sorte caiu contra quem? Vamos lançar a sorte. Irmãos, servir a Deus é maravilhoso, pastor Marcelo, por causa disso. A sorte caiu com quem? Com quem está fugindo, irmão, da presença, não tem jeito. Ele vai te achar, ele vai te achar, ele vai te achar. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui. Sabe o que é, Eliel? Quando eles descobrem o problema de Jonas, eles falam assim, o que é que nós precisamos fazer para esse problema ser resolvido? Vamos pensar aqui comigo. O problema, a resposta de Jonas, configura exatamente o que passava no coração dele, Rebeca, que ele queria morrer, para não pregar. Sabe por quê? Qual que era a resposta mais razoável, pastor Gemuel? Quando Deus chamou ele para ir para Nínive. Ele estava num barco. Ainda que Nínive não fosse uma cidade portuária, o que ele poderia dizer? Façam a meia volta
e me levem para o cais mais próximo da cidade de Nínive. Com certeza essa tempestade vai se acalmar. Essa era a resposta razoável. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Então a resposta razoável de Jonas seria essa. O que os marinheiros perguntam para ele? O que é que nós precisamos fazer para essa tempestade se acalmar? Vira o barco e me leva para Nínive. Pronto. Eu não tenho dúvida que no caminho da obediência a tempestade ia se acalmar. Mas o que ele fala? Me lancem do barco. Jonas está decidido. Eu morro, mas eu não prego para esse povo. Eu morro, mas eu não faço a vontade de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Quando você observa o comportamento dos marinheiros aqui. Quando Jonas narra que ele era servo de Deus, profeta de Deus, que estava fugindo, aquilo gera um temor tão grande no meio daquele povo, daqueles marinheiros, que mesmo temendo pela própria vida, mesmo sabendo que estavam em vias de todo mundo morrer, eles não jogam Jonas no mar. Eles temem a Deus. E aqui eu aprendo uma lição terrível. Observe isso, igreja. Jonas está no barco. Jonas é o causador do problema. Mas Jonas é um profeta de Deus. E pelo fato de ele ser um profeta de Deus, aqueles marinheiros temem ao Deus de Jonas. E não querem tocar no ungido do Senhor. Não porque ele não está errado, mas por causa do Senhor que ele serve. E aí eu falei, eita Senhor, quer dizer que um marinheiro que nem te conhecia, que estava perto de morrer, deixou de tocar num servo do Senhor por temer a Deus? Porque é que na casa de Deus, nós que conhecemos e tememos ao Senhor, muitas vezes não respeitamos a autoridade constituída. Por que muitas vezes nós fingimos que Deus não é o Senhor da obra, e queremos fazer do nosso jeito, e tocamos naquele a quem Deus constituiu? Por que a gente perde o temor quando é do nosso interesse? Será que não era do interesse daqueles homens se ver logo livres de Jonas? Claro que era. Mas o que eles entenderam, Débora? Rápido. Se esse Deus está fazendo tudo isso por causa deles, por causa desse homem, quem sou eu para tocar nesse camarada? E eles resistem até que Jonas insiste, e eles falam com Deus: olha, Senhor, não caia sobre nós o sangue deste inocente, deste homem. Nós vamos lançá-lo ao mar, mas tu tem misericórdia de nós. Eles se enchem de precaução para fazer aquilo que o próprio Jonas estava fazendo. E quando eles lançam ao mar aquele homem, imediatamente a tempestade se acalma. Aqueles homens, eles oferecem sacrifícios ao Senhor, ou seja, a tempestade se acalmar para aqueles homens foi suficiente para eles terem um encontro com a graça do Senhor. Mas, queridos, que tenhamos consciência do temor que nos cerca. Porque muitas vezes a gente confunde a pessoa com a unção. Deus, quando Ele levanta alguém, Ele enche de unção, capacita e garante. Então, se você não teme ao homem, teme pelo menos a unção que está sobre o homem. Porque nesta casa ainda é de Deus, e quem manda aqui é Ele, e é da forma dEle, Ele faz como Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. O que me chama a atenção, queridos, é que quando Jonas é engolido pelo peixe, aí a gente tem a primeira referência de tenhamos consciência do temor que nos cerca. Porque muitas vezes a gente confunde a pessoa com a unção. Deus, quando Ele levanta alguém, Ele enche de unção, capacita e garante. Então, se você não teme ao homem, teme pelo menos a unção que está sobre o homem. Porque nesta casa ainda é de Deus, e quem manda aqui é Ele, e é da forma dEle, Ele faz como Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. O que me chama a atenção, queridos, é que quando Jonas é engolido pelo peixe, aí a gente tem a primeira referência de Jonas orar. Lá no ventre do peixe, Jonas ora. Observe comigo.
Quando Deus falou com Jonas, ele não orou para questionar a Deus. Senhor, eu não quero. Não orou. Quando ele desce a Jope, ele não ora. Quando ele vai para o barco, ele não ora. Quando está no meio da tempestade, ele não ora. Mas quando chega no ventre do peixe, aí ele ora. Sabe o que acontece? Deixa eu te falar sobre a graça de Deus. Pastor Roque, a graça de Deus é maravilhosa, porque a graça de Deus, o Senhor conhece o teu limite. Tanto para o bem, quanto para o mal. Em que sentido? A nossa natureza ruim, difícil, trabalhosa, William. A nossa natureza é uma coisa que só Deus tem misericórdia. Mas Ele sabe o ponto de inflexão de cada um de nós. Ele sabe o momento e o local e a hora que Ele vai te tocar, que vai te conscientizar de que é preciso mudar de direção. Para aqueles marinheiros, uma tempestade foi suficiente. Para Jonas tinha que descer ao peixe, mas ao ventre do peixe. Mas eu observo a graça de Deus agindo dessa forma. Deus está todo o tempo acompanhando a fuga de Jonas, a desobediência de Jonas. Não para matá-lo, mas para dar uma nova oportunidade a ele de se arrepender. E aí eu vou te dizer aqui nesta manhã, se for necessário preparar o ventre de um peixe, para que você mude de direção, se prepare, porque Deus vai preparar, aleluia. Deus sabe o teu ponto de inflexão. Por que esperar chegar até lá? Por que não se posicionar e obedecer à graça de Deus que te convida nesta manhã? Aleluia. Deus é maravilhoso e Ele faz isso desse jeito. E Ele faz, porque o interesse dEle não é te machucar. O interesse dEle não é te ferir. O interesse dEle não é te punir. O interesse dEle é te posicionar. O interesse dEle é te ver posicionado na presença dEle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí, digo eu, me acompanhe para dizer que o pastor Carlomã falou heresia. Digo eu. O que eu estava lendo esse texto, ô Júlio, eu estava pensando. Quando aquele peixe engoliu Jonas, você acha que ele ficou navegando perdido pelo meio do mar, sem direção? Fiquei pensando nisso, sabe, Tiago? Fiquei pensando nisso. Quando aquele peixe engoliu Jonas, você acha, Clara, que ele ficou perdido no meio do mar? Vou ficar navegando por aqui. Aquele peixe obedecia a um Deus. Aquele peixe era obediente a Deus. O profeta até poderia ser desobediente, mas o peixe não. O peixe é criatura de Deus e obedece ao comando dele. Penso eu, repito 100 vezes, que quando aquele peixe engoliu Jonas, aí Deus disse assim, agora vai conduzindo ele para o local aonde eu quero usá-lo. Vai andando, porque eu sei que aí vai ser o ponto de inflexão dele, e lá dentro ele vai orar, e quando ele orar, eu ouvirei, e eu vou dar mais uma oportunidade para ele, aleluia. Fato é, volto aqui que está escrito, fato é que quando Jonas ora, finalmente ele ora, dentro da barriga do peixe. Querido, só para registro histórico, há um registro de, em 1800 e alguma coisa, obrigado, Barão. Há um registro de um navegador inglês, na época que eles caçavam baleias, e eles estavam no navio, no barco baleeiro, escute isso, jovens. E ele desceu para fisgar a baleia, uma baleia enorme. Fato é que ele caiu na água e aquela baleia engoliu aquele homem. Alguns homens sumiram, entre eles este homem, mas a baleia já havia sido fisgada. 16, 18 horas depois, aquela baleia boiou, morta. Eles levaram a baleia para dentro do navio maior, e aí eles esquartejaram a baleia, e dentro da baleia eles acharam aquele homem que tinha sumido. Ele tinha sido engolido pela baleia, e 16 horas depois foi aberto e retirado com vida. Ele estava com muitas queimaduras na sua pele por conta do trato digestivo da baleia. Então, só para que você entenda que nós estamos falando de um milagre bíblico, mas que Deus é tão tremendo que Ele deixa sempre um sinal para que os incrédulos acreditem.
há um Deus que cuida de todas as coisas. E o maior milagre aqui é manter Jonas vivo por 3 dias, sem que o trato digestivo lhe ofendesse. Deus é terrível, nosso Deus é tremendo. Amém, queridos? Vamos aqui que a gente já vai terminar, faltam 2 minutos para eu encerrar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Jonas prega, escute isso. Baleia, vomita Jonas. E aí eu vou ganhar tempo, para não falar sobre essa questão do vômito. A baleia vomita. Passa um tempo, o Senhor Deus procura Jonas. Vai para Nínive agora? Aí ele diz, a contragosto, mas eu vou. Vai para Nínive. Chega em Nínive e prega. O que acontece quando ele prega? O povo se arrepende. Quando o povo se arrepende, o que Jonas diz? Por isso que eu não queria vir aqui pregar. Porque eu sei que o Senhor Deus é bom, que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, e eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Sabe de uma coisa? Pode me matar. Olha que coisa terrível. Jonas conhecia a graça de Deus, e ele diz, não vou pregar porque eu sei que o Senhor vai salvar. Quando o povo se arrepende, ele diz, eu vou morrer, me mata porque para mim é melhor. Aí o Senhor faz o seguinte, faz nascer uma boboreira, que traz uma sombra para Jonas, e aí ele se alegra. Aí no dia seguinte a boboreira está morta. Aí Jonas de novo, vem um vento. Ah, Senhor, eu quero morrer novamente. Aí o Senhor fala para Jonas, quer dizer, você está se alegrando, querendo morrer, aborrecido por causa de uma boboreira. Imagina eu que formei essa cidade, tem mais de 100.000 pessoas e mais os animais. E o que o Senhor Deus está falando com Jonas ali? Jonas, é importante que você tire o olhar do trivial, daquilo que é mundano, daquilo que é passageiro, e consiga enxergar com o olhar da graça. Olhe para aquilo que é eterno, olhe para aquilo onde está a minha vontade, enxergue aonde eu quero enxergar, consiga entender os meus propósitos. Deixe de olhar as coisas mundanas com mais atenção do que as coisas celestiais, porque aí você vai entender a maravilhosa graça que age na sua vida e na vida daqueles para os quais eu te chamei para pregar. Amém? Queridos, que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Eu quero te dizer que, fica de pé em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te dizer, anunciando as virtudes da graça, a graça do Senhor atua na minha e na tua vida todos os dias, para que você esteja na posição que Ele te chamou. A graça do Senhor é capaz de você mudar a tua forma de pensar. A graça do Senhor é capaz de mudar a tua forma de enxergar aqueles que de repente te feriram, aqueles que te magoaram, aqueles que fizeram algum mal a você. A graça do Senhor Jesus vai mudar a forma de você pensar. E eu quero te convidar aí no seu lugar, para que você faça uma oração agora. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção do Deus que te chamou. Para cada um de nós aqui existe uma chamada nesta manhã. O Senhor Jesus tem chamado nesta manhã para a salvação. Tem. O Senhor Jesus nesta manhã tem chamado para um reencontro ministerial. Tem. O Senhor Jesus tem chamado você para se posicionar novamente na posição do chamado que Ele tem para a tua vida. Não adianta você tentar explicar ou fugir, porque Ele vai te alcançar e Ele vai te colocar na brecha, que seja hoje. Mas eu quero te dizer, nesta hora, se você tem, eu quero que a igreja comece a orar comigo agora. O principal chamado da graça é um chamado para a salvação. O principal chamado da graça. Por que Deus fez tudo isso com Jonas? Porque Ele queria salvar o povo de Nínive. A história que nós estamos contando aqui é a história de alguém que está anunciando as virtudes da maravilhosa graça. A principal virtude da graça é nos alcançar com a salvação. E foi isso que Deus mostrou através de Jonas. Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que precisam ser alcançadas por essa graça. Eu sei que existem pessoas aqui que vieram e que precisam ser alcançadas pela graça da salvação. E eu gostaria de orar por você. Se você foi tocado nesta manhã por esta palavra, e você quer se aproximar dessa graça de Deus que te salva,
eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. A graça que te salva, o Senhor Jesus, Ele fez tudo para te alcançar. O Senhor Jesus trouxe você aqui porque Ele quer começar algo novo na tua vida. Talvez você viveu até o dia de hoje de uma forma, até achando que estava correto, mas o Espírito Santo está agindo no teu coração de tal forma que hoje você entende que falta alguma coisa, e o que falta é a presença da graça na tua vida. Pastor, como é que eu consigo essa presença? É através de Jesus Cristo. É através de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando você aceita esta graça na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Ele vem morar com você, Ele vem morar em você, Ele vem habitar em você, Ele vem fazer coisas maravilhosas na tua vida. Não se prenda a uma história, a religiosidade. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, da graça salvadora de Jesus Cristo. Existem pessoas aqui que já tiveram esse encontro e por algum motivo se perderam. O Senhor Jesus te chama hoje para voltar à posição que Ele te deu. Desde a tua infância você foi chamado para ser um ministro, uma ministra na casa do Senhor, e hoje está afastado, hoje está afastada. Aonde está você que quer reconciliar-se com Deus? Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Essa decisão não depende mais de mim. Pela misericórdia do Senhor, eu já anunciei aqui a virtude da graça. Agora cabe a você tomar essa decisão. Assim como Jonas obedeceu, eu queria que você obedecesse esse chamado também. Vem para Jesus nesta manhã. Aceita esta oportunidade que Deus está te dando. Aceita essa oportunidade de voltar para o teu lugar de origem, voltar para a tua chamada, voltar para a tua missão. Aonde está você que quer aceitar Jesus nesta manhã? Quer experimentar essa maravilhosa graça? A igreja orando, a igreja ora, a igreja intercede. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para voltar para Jesus nesta manhã? Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso não é vergonha nenhuma. Todos os que estão aqui já passaram por isso. Todos os que estão aqui já passaram por essa experiência e hoje vivem de acordo com a maravilhosa graça do Senhor. Tem alguém para Jesus aqui nesta manhã? Eu insisto um pouco mais. Jesus te ama. Você não veio aqui por acaso. Você quer Jesus? Vem aqui à frente. Jesus quer te salvar. Tem alguém? Se não tem, Deus te abençoe e que te dê uma nova oportunidade. Em nome de Jesus.